Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beck, meu professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Estamos aqui no terceirão Não Tira Férias, te preparando um material todo especial para os alunos da terceira série do ensino médio. Eu sei que estão aí focados na questão do Enem. A gente vai sacrificar um pouco as nossas férias aqui, mas é por uma boa causa, né? Ano que vem você vai estar na faculdade, se Deus quiser. A gente está aqui apoiando, preparando o material aqui com todo carinho para que você possa conseguir a sua aprovação. Certo, galera? E hoje a gente vai começar um outro tema também de relevância no Enem, são os temas escolhidos aqui, aqueles que são mais presentes na prova do Enem. Hoje a gente vai falar um pouquinho da trigonometria no triângulo retângulo, né? Lembrar aí da teorema de Pitágoras, nas outras relações métricas no triângulo retângulo, as razões trigonométricas, tá? Então um pouquinho de trigonometria básica, que é o que mais cai, certo? Nas edições do Enem. Hoje aquela aula teórica, a gente vai lembrar as fórmulas, as relações, né? Para que em outra aula a gente possa trazer as questões que já caíram no Enem sobre esse tema, para você ter uma noção, né, melhor de como esse assunto é abordado, como é que o Enem traz esse assunto aqui, ele contextualiza, né, a questão da interpretação, que é importante, não só o saber matemático, né? Mas interpretação de texto é fundamental. A professora Conceição, a professora Cacau, que trabalham muito em interpretação, assim como todos os outros professores, né? Porque é fundamental você ler a questão, saber interpretar, saber as informações, né? E a matemática também. Certo, galerinha? Então vamos lá. O tema de hoje, relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. Galera, primeiro a gente tem que falar sobre o triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo? Por que ele recebe o nome de retângulo? Porque ele possui um ângulo reto. A palavra retângulo tem a ver com ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Então, esse triângulozinho aqui, ele é muito estudado na matemática, porque ele é de fácil visualização, né? Se você pega numa parede e coloca escorado uma vassoura, você tem ali a configuração de um triângulo retângulo. Tá? Então, ele é muito utilizado no dia a dia. Então, o triângulo retângulo, que é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus, eles recebem nomes dos seus lados, né? Esses lados aqui que formam um ângulo de 90 graus, eles são chamados de catetos, né? Então, o segmento AC é chamado de cateto, né? Certo? E esse segmento AB também recebe o nome de cateto. Certo? Então, quem são os catetos de um triângulo retângulo? São os lados que formam um ângulo de 90. E essa outra medida, que é oposto ao ângulo reto, que é a maior medida de um triângulo retângulo, é chamado de hipotenusa. Certo? Só para a gente relembrar. Ah, professor, eu ouvi falar na aula de trigonometria um tal de cateto oposto ou cateto adjacente. Qual desses catetos é oposto, qual é adjacente? Turma, depende do ângulo de referência, tá? Se esse ângulo aqui de referência, e a gente vai tomar sempre os dois ângulos agudos, né? Aqueles que são menores do que 90, se for esse ângulo alfa, a minha referência, esse cateto que está ao lado dele é o cateto adjacente. Lembra de adjacência que está ao lado? E o que está do outro lado, obviamente, é o cateto que? Oposto. Agora, perceba que isso muda se você mudar de ângulo. Se a minha referência for esse ângulo aqui, que eu vou chamar de beta, esse aqui, que é adjacente a alfa, ele é oposto a beta. Esse aqui, que é oposto a alfa, ele é adjacente a beta. Tá? Então, quando eu falar de oposto a adjacente, tem que saber qual é o ângulo de referência. Então, se for esse ângulo alfa aqui, minha referência, esse cateto AC é chamado de cateto adjacente, e esse outro lado é chamado de cateto oposto. Certo, galera? Mas não, isso não é fixo, depende do ângulo que você está tomando como referência. Beleza? Turma, a principal relação métrica no triângulo retângulo, né, que é a relação entre medidas, é o teorema de Pitágoras. A partir dele se construiu várias e várias fórmulas aí na matemática, né? Então, a principal é o teorema de Pitágoras, né? O que diz o teorema de Pitágoras? É uma relação entre essas medidas aqui. Entre as medidas dos lados de um triângulo. Vou chamar essa medida aqui de hipotenusa de A.
e esses catetos eu vou chamar de B e de C. Certo? Então, o que que diz o teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa, a medida da hipotenusa elevada ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou seja, você pega os dois catetos, soma e eleva os dois ao quadrado. Certo? Então, quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Certo? Para você usar o teorema de Pitágoras, não interessa se o cateto é oposto ou adjacente, porque quando o teorema de Pitágoras ele trabalha apenas com as medidas dos lados. Não interessa ângulo interno, só interessa o ângulo de 90, para eu identificar que é um triângulo retângulo, eu poder aplicar o teorema de Pitágoras. Mas quem é oposto e quem é adjacente não importa na aplicação do teorema de Pitágoras. Uma aplicação bem simples, né? Como é que a gente usa isso aqui? Toma quando você precisa encontrar uma medida desconhecida. Tá? Por exemplo, eu tenho esse triângulo aqui retângulo, né? Eu tenho a medida dos catetos. Ó, um cateto mede 6, tá? Supor que seja 6 centímetros. O outro cateto mede 8. Eu preciso encontrar a hipotenusa. Você pode, para isso, aplicar o teorema de Pitágoras. Né? O quadrado da hipotenusa, o x ao quadrado, vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Tem muitas questões aí do Enem que é para você aplicar o teorema. A gente vai resolver aqui com vocês. Certo? Então, o que vai acontecer aqui? Você vai ter x ao quadrado igual a 36 mais 64. Certinho? Aí x ao quadrado vai ser igual a 100. Então eu quero saber que número que é elevado ao quadrado dá 100, né? Então aplico a operação inversa da potência, que é raiz, né? Então x vai ser igual a raiz quadrada de 100. Então você tem que esse x vale quanto? Vale 10. Ah, professor, mas o menos 10 ao quadrado também dá 100. É verdade, mas como nós estamos trabalhando com medida de comprimento, de largura, não convém o negativo, né? Então você, nesse caso, não se preocupa de colocar mais ou menos aqui. A gente vai usar só o positivo, certo? Então o teorema de Pitágoras é a principal relação métrica, ele é o ponto de partida, vamos dizer assim, para o estudo da trigonometria, certo? Bom, turma, além dessas relações de medida, existem outras, né? Além do teorema de Pitágoras, que a gente chama de relações métricas no triângulo retângulo. Porque, olha só, veja bem, eu tenho esse triângulo aqui, ó. O que nós já conhecemos? Nós conhecemos que essa medida AB, de A para B, ela é um cateto. Não é verdade? É um cateto. Tá? Vamos dizer que esse cateto aqui mede C. A medida dele é C. O que nós conhecemos ainda mais? Esse lado BC também é um cateto. BC é um cateto também, porque são os lados que formam um ângulo de 90. Então, vamos dizer que esse cateto aqui, vou trazer esse B para cá, vai ser aqui. Vamos dizer que esse aqui vale B. Certo? Bom, nós temos que a medida de A para B é a nossa hipotenusa, né? Hipotenusa. Então, vamos dizer que essa hipotenusa, ela mede A, certo? Então, a hipotenusa, ele vai aqui, desse ponto, vamos dizer aqui que mede A. Beleza. Turma, a partir do momento que eu tracei aqui uma altura, peguei esse vértice B e tracei uma altura, aqui ó, valendo 90 graus. Aí observe que aparecem outros elementos, né? Além da própria altura, que vale de B para H, nós temos essa medida aqui que vale de B para H e essa medida que vale de H para A. Certo? Olha só, turminha. Essa medida de A para H, nós vamos chamar de altura, beleza? Do triângulo, porque de fato ela é uma altura. Vou dizer que ela mede aqui um Hzinho. Certo? E aí você tem essas duas outras medidas que nós vamos chamar de projeções.
De B para H é como se fosse a sombra, né, projetada. Por isso que a gente fala de projeção. É a projeção do cateto a B. Certo? É a projeção aqui desse cateto. Só arrumar isso aqui, chamar esse carinha aqui de A e esse carinha aqui de C. Botei o B duas vezes. Não tem problema. Então, daqui para cá, de A para H, eu chamei de Hzinho. E nós temos essa projeção aqui de B para H, é chamada de projeção. Projeção do cateto AB. Projeção. Vamos dizer que ele mede N. Certo? Então, essa projeção mede N. E aqui você tem uma outra projeção, né? Como se fosse uma sombra, né? Então, de H para C, ou de C para H, também é uma projeção, só que é a projeção do outro cateto. Projeção do cateto AC. Vamos dizer que essa projeção vale M. Certo. Turma, o que acontece? Que não vai dar tempo da gente fazer aqui. Mas você tem aqui três triângulos. Eu tenho o triângulo ABH, você tem o triângulo AHC e o triângulo ABC, que são três triângulos semelhantes. Se você for usar por semelhança de triângulo, você vai poder encontrar algumas fórmulas que relacionam essas medidas. Tá? Nós vamos colocar aqui para vocês. Mas essas fórmulas, elas são obtidas através da relação de semelhança, dos lados serem proporcionais a esses três triângulos que essa figura é formada. Tá? Então você tem aqui quatro relações métricas. Esse cateto aqui ao quadrado, o C ao quadrado, é igual ao produto da sua projeção, que é N, pela hipotenusa, que é A. Cateto ao quadrado é igual ao produto da sua projeção pela hipotenusa. O que vale para esse cateto aqui, vale para o outro também. Tá? Segunda relação é que esse cateto aqui, o B ao quadrado, é igual a M vezes A. Certo? Então, os catetos ao quadrado é igual ao produto da sua projeção pela hipotenusa. Certo? Então, uma formulazinha que serve de ferramenta de cálculo. Essas fórmulas servem para a gente calcular ou resolver problemas. Tá? Bom, a terceira relação é que relaciona a altura e as projeções. Tá? Essa altura aqui ao quadrado vai ser igual ao produto das duas projeções, M vezes N. Certo? A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Tá? E a quarta fórmula, ela que associa os catetos, a altura e a hipotenusa. Essa quarta relação, ela não mexe com as projeções. Tá? Mas o produto dos catetos, ou seja, C vezes B, é igual a H vezes A. Produto dos catetos é igual ao produto da altura pela hipotenusa. Certo? Além de uma relação óbvia, né, gente, que aí não é consequência de semelhança de triângulo, é que a soma das projeções é igual à hipotenusa. Né? Tá? Pode até colocar aqui, não custa nada lembrar. Ó, que A é igual a M mais N. Turma, então, quando se traça a altura dessa forma aí num triângulo retângulo, você pode encontrar aí essas relações métricas, relações de medida de um triângulo retângulo. Certo? Então, são ferramentas, são coisas que você pode usar quando você tem um problema envolvendo um triângulo retângulo. Lá no Enem não vai dizer que você vai ter que aplicar o teorema de Pitágoras, não vai dizer se você tem que usar as relações métricas, não vai dizer se você vai usar as razões trigonométricas, a gente vai ver já já. Né? Você tem que olhar e perceber, eu sei calcular, eu tenho essa relação aqui. Aí você usa. Beleza, turminha? Bom, turma, e aí nós temos, recordar que as razões trigonométricas. O que é razão trigonométrica, turma? Olha só. Algo interessante acontece no triângulo retângulo. Vamos supor que eu tenho esse triângulo aqui, ó, que mede alfa. Vamos supor que esse alfa aqui tenha 35 graus. Beleza? O que acontece, galera, é o seguinte. Se eu dividir
nesse triângulo, que esse de alfa vale 35 graus, se eu dividir, por exemplo, o cateto oposto pelo cateto adjacente a ele, essa divisão ela vai dar sempre o mesmo valor, independente do tamanho dos lados, se o ângulo for o mesmo, certo? Então, essa divisão aqui, ó, tanto do cateto oposto pelo cateto adjacente, quanto o cateto oposto pela hipotenusa, como o cateto adjacente pela hipotenusa, essa divisão para o mesmo ângulo, ele vai ser sempre o mesmo. Certo? Por isso que se você pegar um livro de matemática e trigonometria, foi possível criar uma tabela de valores, que nós chamamos de, o que nós chamamos de seno, o que nós chamamos de cosseno e tangente. São justamente essas divisões entre esses lados. Tá? Essa divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente, por exemplo, nós chamamos de tangente, ela só vai mudar se você mudar o ângulo. Se o ângulo for o mesmo, você pode pegar um triângulo bem pequenininho, um grandão. Se o ângulo for o mesmo, essa abertura for a mesma, que o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, essas divisões que nós chamamos de seno, cosseno e tangente. Então, o que é o seno de um ângulo alfa? É a divisão do cateto oposto desse ângulo pela hipotenusa. É a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Tá? O que é cosseno de um ângulo alfa? O cosseno é o cateto adjacente a esse ângulo que você está tomando como referência. Né? A gente já comentou aqui que essa história de oposto adjacente é sempre em relação ao ângulo de referência. Tá? Então vai ser a divisão do cateto oposto pela hipotenusa do triângulo. Certo? E nós chamamos de tangente a relação entre os dois catetos, né? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Certo? Então, turma, essas são as razões trigonométricas, que é outra ferramenta de cálculo. Tá? Se tiver um problema, turma, aqui, aí você tem uma tabela grande com esses valores aí. Se a questão falar, por exemplo, se você precisar do seno de 37 graus ou de 42, ele vai ter que te fornecer esse valor. A questão te fornece. Agora tem aqueles ângulos que nós chamamos de ângulos notáveis, porque esses ângulos são especiais. Eles são obtidos através de figuras conhecidas, como o quadrado e o triângulo equilátero, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Tá? Nós chamamos de ângulos notáveis, são os mais importantes e os mais usados nas questões. Tá? Porque a questão não é obrigada a fornecer o valor de seno, cosseno e tangente, você tem que saber. Então a gente cria uma tabelinha desses ângulos aqui. Ó, tá? Aí você pode pesquisar, tem até uma música lá no YouTube que te ajuda, né? Não vou cantar aqui para não estragar a aula, mas existe uma forma, uma musiquinha que te ajuda a você preencher essa tabela aí. E é válido, né? Então, se eu for fazer uma prova de trigonometria, a primeira coisa que eu faço é construir essa minha tabelinha aqui na prova. Você não está colando, você está fazendo e construindo a tabela dos ângulos notáveis. Tá? Então, ó, observa aqui seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. São esses valores aqui, ó. O seno de 30 é o meio, o cosseno é raiz de 3 sobre 2 e a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Esses valores que a gente vai usar. Tá? O seno, cosseno e a tangente de 45. 45 é raiz de 2 sobre 2, a tangente, o cosseno é raiz de 2 sobre 2 e a tangente de 45 é 1. Tá? E o 60, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno é o meio, e a tangente é raiz de 3. Uma propriedade importante. O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Perceba que o seno de 30, ele tem o mesmo valor do cosseno de 60. 30 mais 60 é 90. Assim como o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Que eles são ângulos complementares. Certo, turminha? Então a gente fez uma revisão aí de todas as ferramentas de fórmulas que se usa para resolver
problemas com triângulo retângulo. Agora, daqui a pouco a gente vai para as questões. Já sabe, né? Se você não tira férias.